Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 28 de julho de 2026, estamos na terça-feira, por volta das 11h44 da noite. Começando rapidamente pelo calendário econômico, saiu para nós resultado aí da confiança do consumidor referente ao próprio mês de julho. Resultado abaixo da previsão de 92,4. Em relação às três principais bolsas, tivemos caminho oposto somente para a Nasdaq, recuo de 0,98, S&P teve uma leve alta de 0,21 e Dow Jones uma alta de 1%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí no diário uma alta de 0,29. Neste momento, para nós, preço a mercado 63.981. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí um forte indício de que o mercado poderia buscar níveis inferiores de preço, em virtude do que vinha apresentando aí, não só de volume, estrutura de preço, né, estava bem voltado aí para essa possibilidade, porém sabíamos que haveria uma grande possibilidade também, né, de um pullback, uma retração ali na proximidade entre a área dos 62 mil dólares e 61 mil dólares, em virtude de um passado não muito distante, múltiplos encontros, né, como vocês podem observar, entre máximas e mínimas desses dias, e aqui a mesma coisa. Então, a gente colocou aí mais ou menos entre os 62 e os 61. Acabou vindo antes, pessoal. Veio aí na proximidade dos 62.650 essa retração. Então, muitas vezes a gente vai acertar com exatidão, né? Muitas vezes a gente vai ficar próximo aí da área estipulada. É um mercado totalmente indefinido em relação a isso. O que importa é a intenção. A gente traz o cenário. Obviamente, não dá para a gente acertar 100% todas as vezes, mas vocês puderam observar aí que, né, o Bitcoin chegou a cair mais de 2% pela manhã e depois houve essa retração, esse pullback, né, um pouco acima aí do que a gente mensurou. Então, nada de muitas surpresas, pessoal, já era esperado, né, talvez um pouco mais abaixo, mas faz parte. A intenção foi colocada em xeque e a gente observa aí, né, algumas evidências importantes que serão passadas em primeira mão aqui para vocês. Acho que o primeiro ponto a ser observado, pessoal, que nós temos aí uma briga de titãs neste momento. A gente observa, né, institucionais de grande porte, vendedores atuando no dia de ontem. E no dia de hoje, nós também vemos aí, né, institucionais grandes, né, atuando aí pelo lado dos compradores. Então, um volume quase que parelho, né? Vocês podem observar aqui embaixo. Nós temos aí um volume muito próximo de um dia para outro, né? Ambos candlesticks apresentam características de força, né? Seja o de ontem, da segunda-feira, seja o de hoje aí, bem próximo de um martelo. E a gente vem para 4 horas, também observamos um candlestick com padrão de força aqui, pessoal. Com início aí às 9 da manhã. Então, temos também um martelo aqui para nós em 4 horas, né? E a gente acaba percebendo aí, né, alguns elementos que serão importantes a gente repassar para vocês agora. Acho que o primeiro ponto, pessoal, a gente analisar, existe uma ligeira vantagem aí pelo lado dos vendedores, né? Pela questão do preço estar trabalhando ainda abaixo da média de 20 períodos, tanto em 4 horas quanto no diário. A gente observa que o preço está abaixo ainda neste momento.
a questão do volume vendedor de ontem sobressai um pouco mais em relação ao volume dos compradores no dia de hoje. Porém, né, é uma ligeira vantagem, não dá simplesmente para a gente se basear, né, em uma tomada de decisão partindo desses princípios. Acho que a gente vai trabalhar alguns pontos específicos de agora em diante, né? Exatamente porque estamos dentro da zona de guerra aqui, pessoal. É basicamente uma briga de cego com foice. Não tem muito o que fazer. O mercado vai se definir. O que a gente pode, né, tentar aproveitar são alguns extremos, né, alguns gatilhos que serão colocados, né, justamente trazendo aí as reais possibilidades. Acho que o primeiro ponto é a gente fazer uma marcação aqui, pessoal, não de um suporte, mas enaltecendo esse candlestick no diário e em 4 horas. Então, aqui a gente está basicamente frisando a mínima desses dois candlesticks. Vou tratar aqui como uma região importante para a gente acompanhar ao longo das próximas horas e principalmente amanhã. E outro ponto importante, a depender do que vier para nós, vamos utilizar também aqui essa nova resistência ou micro resistência, né, pessoal? Pelo menos a gente utilizar aí eventualmente com o acionamento do gatilho, tá, pessoal? Qual que seria o gatilho? Como estamos próximos aí, tanto da média de 20 períodos em 4 horas, quanto no diário, aqui na proximidade dos 64,280, vocês podem perceber que tanto no diário quanto em 4 horas, as médias estão quase que parelhas aí, com uma mínima diferença. A condição imposta, pessoal, possibilidade aí do mercado ou dos compradores buscarem essa região, necessidade de rompimento das médias, tá? Qual que será o gatilho de confirmação? A gente vai precisar de 2 candlesticks fechando acima dessa região, aí na proximidade dos 64,300. Ambos compradores, pelo menos um com característica de força. Isso um tempo gráfico de 4 horas. Havendo, pessoal, o acionamento do gatilho, havendo essa confirmação de rompimento, a gente pode almejar a busca por essa região, fazendo aqui analogia a esse sequenciamento lógico aqui de topos descendentes, tá? Então esse é o primeiro ponto. Pode ser que o mercado, eventualmente confirmando aí essa condição, né, venha buscar novamente essa região, fazendo uma projeção aí na proximidade dos 65. Aí vai depender do que a gente tiver aqui, né, pessoal? Lembrando que em um caso magnífico, digamos, né, havendo aí o rompimento dessa região com confirmação, também 2 candlesticks, né, ambos compradores e pelo menos um com característica de força, a gente pode, né, talvez ensaiar aí novamente a busca pela região dos 66.950 ou 67 mil arredondando, tá? Seria magnífico, pessoal. Porém, temos, né, alguns entraves, temos aí alguns desafios e eles precisam ser supridos primeiramente para a gente, obviamente, né, almejar essa possibilidade. De qualquer forma, acho que o primeiro ponto, após a confirmação, havendo, né, pessoal, é a região dos 65, né? Então pode ser que aqui tenha, eventualmente, no primeiro momento, uma retração, uma recusa de preço, né? Bate cabeça e aí vai depender, né, das horas seguintes, né, para a gente verificar se os compradores irão conseguir também a concretização do rompimento para a gente ensaiar o retorno do preço a níveis superiores. Não havendo, pessoal, a confirmação de rompimento, o acionamento do gatilho, por natureza, é a recusa de preço, o mercado tende, né, a buscar níveis inferiores. E aí a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque estamos falando
dessa região aqui da proximidade dos 62.700, né? Temos aqui a mínima desse candlestick em 4 horas e a mínima, né, do candlestick diário. Então, um ponto muito importante, porque eventualmente o mercado voltando a esses patamares, pode ser que esses compradores eles tentem a manutenção do preço acima. Pode ser que não será tão fácil aí a gente, né, buscar níveis inferiores, né, de forma tão corriqueira ou digamos, né, com extrema facilidade. Pode ser que tenhamos aí um embate, tá? É óbvio, né, pessoal, que a depender do volume apresentado amanhã, questão da amplitude. Outro ponto importante, pessoal, a gente tem no calendário para amanhã o resultado da decisão do Fed sobre a taxa de juros, posteriormente a conferência, declaração do FONC. Isso pode trazer alta volatilidade. Então, existe aí uma ala, né, afirmando que o Fed poderá aumentar aí em 0,25 percentual da taxa de juros. Isso é péssimo para o mercado de renda variável como um todo. Né? O apetite por risco acaba diminuindo. Eles acabam migrando aí os portfólios, né, para a renda fixa. Né? Você tem uma remuneração interessante com um risco muito baixo, então acaba perdendo o interesse, né, no mercado de ações, no mercado cripto. Então, a partir das 3 horas pode vir volatilidade, dependendo aí da decisão, até mesmo da declaração dada na conferência, né? Pode trazer bastante volume, né? Seja de forma positiva ou negativa, então é imprescindível que você acompanhe, né, o resultado aí da taxa de juros amanhã, às 15 horas, horário de Brasília, tá, pessoal? Isso aqui pode mexer nos mercados aí de uma forma exponencial. E aí, externamente, pessoal, né, resultados assim importantes, não há gráfico que segure. Eventualmente, a gente trabalha aqui nas análises utilizando os princípios e fundamentos básicos do mercado financeiro, a análise gráfica em sua essência, né, o price action, mas eventos externos não tem gráfico que segure e aí pode ganhar velocidade, amplitude, bastante volume pode entrar no mercado e eventualmente você precisa estar preparado nesse sentido. Fechado? Então tá aí a dica. Amanhã às 3 horas, todos atentos aí ao resultado da taxa de juros lá nos Estados Unidos, porque dependendo do que vier para nós, pessoal, aí pode ser que mude bastante aqui o cenário no Bitcoin e aí posteriormente a gente vai colher tudo, né, e tentar absorver para trazer as novas atualizações. Acho que no mais é isso, pessoal. A gente está aí próximo, né, do nosso ponto de decisão. Vamos ver se os compradores terão a competência, né, de conquistar novamente o preço acima da média. A gente precisa dessas confirmações. Havendo, você já sabe onde a gente vai buscar. Eventualmente, recusando, não havendo a confirmação, por natureza, a gente deve retornar para essa região. E aí, tomar cuidado, porque eventualmente é um nível conflitado, pelo menos neste momento, tá, pessoal? Trabalhando com o que temos aí na atualidade. Fechado? Então acho que estamos ok aqui no gráfico. Acho que não tem mais nada aqui para a gente atualizar. Vamos ver o livro. Aqui pelo lado dos compradores. Olha só, pessoal, que interessante. Primeiramente, na região de 62 mil, a gente tem 5 milhões de dólares. Então tá mais ou menos ali dentro daquela região que a gente almejou a possibilidade de retração. E nos 61.300, pessoal, voltou aquele paredão que tinha saído aí por alguns dias. 77,7 milhões de dólares a serem comprados aqui nos 61.300. Então, olha só que interessante, pessoal. 61.300. Estamos aqui dependendo aí, pessoal, do que vier de resultado
em relação à taxa de juros, né, eventualmente subindo aí 0,25, né, pode ser que tenhamos, né, um movimento maior amplitude, né, verticalizado aí pelo lado dos vendedores, né? Então, talvez a região dos 61.300 seja um ponto aí, né, a ser quebrado teoricamente, né? Pode ser que haja aí de cara a recusa de preço, né, e uma atuação por parte dos compradores, reforçando aqui, né, essa montanha de dinheiro posicionado, tá? Então, eventualmente, a gente perdendo aqui os 62.700, fazendo alusão à mínima deste candle em 4 horas e no diário, talvez o 61.300 seja aí um ponto interessante a ser observado, tá? Então, muito cuidado aí, temos bastante dinheiro aqui, voltou aquela barreira imponente na qual a gente analisou aqui no canal em análises anteriores, tá? Então, muita cautela nessa hora, pessoal. E mais abaixo, livro pulverizado, e aí a gente já sabe que entre os 60 e os 50 mil a gente tem bastante lote também posicionado, sem muitas mudanças, tá? Pelo lado dos vendedores, livro pulverizado, acumulação maior, pessoal, só lá no 67, 6 milhões de dólares. Então, teoricamente, né, acaba facilitando aí a vida dos compradores, né? Caso eles consigam conquistar novamente aqui o nosso gatilho, a condição imposta, né? Já facilita primeiramente a busca por essa região, posteriormente 67, pouco dinheiro no livro, né? Vai depender aí das próximas horas e obviamente precisa estar atento a essas possibilidades. Lembrando que nós temos para esse candlestick atual 57 minutos até o fechamento. A gente percebe aí um embate muito grande pelo sombreamento do pavio aqui, né, pessoal? Você vê o equilíbrio aqui, né? Seja pelos vendedores, seja pelos compradores. Porém, deixando uma palhinha aí para vocês, eventualmente, né, fechando a 1 da manhã, prevalecendo venda aí, pessoal, ou seja, candlestick vermelho, a gente já percebe que os vendedores já estão sobressaindo aí nas últimas 12 horas, ou seja, fica mais difícil, né, a gente almejar aqui essa possibilidade de confirmação. Então, acaba ficando mais próximo à recusa de preço, né? E eventualmente a gente voltar aqui na proximidade aí dos 62.700, tá bom? Mas a gente ainda tem aí quase 1 hora, pessoal, pode mudar muita coisa até lá. Vocês reparam neste momento aí um embate muito grande, né? Vamos acompanhar e ver o que vem de fechamento. Mas é dessa forma que você vai sentindo aí o mercado, né? A batida dele e eventualmente, né, você consegue ter um melhor discernimento. Beleza, pessoal? Então vou encerrando a análise de hoje. Viramos aí para o dia 29, meia-noite 3. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.